Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, onde estamos estudando um tema maravilhoso, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerening. E esta é a nossa sétima reflexão. Quero deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e seja abençoado. O tema desta lição, o ministério do profeta Eliseu. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Após esta oração, iremos fazer todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então, aperte o cinto aí e venha comigo neste momento de oração e de reflexão. Senhor, a Ti clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus e suplicamos pela Tua iluminação, pela Tua presença neste momento, ó Deus, onde iremos refletir a luz da vida do profeta Eliseu. Que o Senhor possa trazer grandes ensinamentos ao nosso coração e que possamos estar preparados, tal como este profeta esteve, no seu tempo, que nós também possamos viver verdades espirituais e milagres da parte do Senhor. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você tem liberdade para compartilhar nosso conteúdo. Você pode deixar o seu like, o seu comentário abençoado. E você que já faz parte dos quase 700 inscritos deste portal, meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida. Esta é a nossa sétima reflexão e eu quero fazer juntamente com você as leituras dos assuntos que irão fundamentar esta reflexão. O texto áureo diz: disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 3, versículo 11. A verdade prática diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. E a nossa leitura bíblica, pause agora o seu vídeo, abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5, capítulo 3, versículos 9 ao 11, e também no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículos 14 ao 18, e versículo 1 ao 7 e 38 ao 41 do capítulo 4 do livro de 2 Reis. Então estes são os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Lições extremamente preciosas, riquíssimas. Estudamos sobre o ministério do profeta Elias, falamos agora sobre Elias e o seu sucessor Eliseu, e hoje vamos falar um pouco sobre este ministério tão rico que fora o ministério do profeta Eliseu. Um homem que, por certo, marcou seu tempo, marcou a sua estadia nesta terra, deixou um legado extremamente importante, do qual estamos agora refletindo a respeito deste personagem e de todo o seu legado. Então isso não pode ser ignorado, quão rico fora o ministério do profeta Eliseu. Nós temos objetivos propostos para esta lição, e o objetivo geral busca destacar alguns milagres do profeta Eliseu, e aqui vamos falar de 3 milagres pontuais específicos como confirmação do seu ministério profético. E eu quero fazer juntamente com você uma pequena correção, eu julgo que seja muito importante, embora não vejo tanta gravidade em um erro como esse, porque creio que seja apenas um erro de digitação, talvez,
na forma de organizar o texto da revista, a informação veio um pouco equivocada. Então eu peço que você se atente para isso, porque os objetivos específicos, o primeiro diz evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo. O segundo objetivo diz demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta. E aqui é importante nós fazermos esta correção, porque a viúva de Sarepta, nós sabemos, é aquela que Eliseu estava diante dela, quando agora fugindo da presença de Acabe, quando ele, lá no capítulo 17, apresenta-se diante de Acabe e agora determina que não haverá chuva nem orvalho sobre a terra, e ele agora sai da presença de Acabe e ele vai se dirigir ao Querite e depois será levado até Sarepta em Sidom. Então encontrará esta viúva em Sarepta. Então estamos falando de Elias, e esta mulher aqui do contexto de Eliseu, a Bíblia não nos apresenta o nome dela, mas possivelmente ela estava na região de Betel, de Gilgal ou Jericó, onde as escolas dos profetas estavam ali fundadas, e esta mulher é apenas apresentada como uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. E o terceiro objetivo, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então veja, o ministério de Eliseu foi marcado justamente por grandes acontecimentos miraculosos, extraordinários, e é justamente sobre 3 destes atos sobrenaturais que iremos falar agora. Quando agora as águas vão alagar o vale pelo caminho de Edom, quando, por exemplo, agora o azeite na casa desta viúva será multiplicado, e vamos entender também a expressão que havia morte na panela. Nós vamos aprender tudo isso, e esta lição ela é extremamente importante, ela é gloriosa, eu diria, e o ponto central desta lição é uma verdade que deve ser observada por mim e por você, que diz que Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Não é apenas uma característica do tempo de Elias ou de Eliseu, mas é uma característica ainda do nosso tempo. O Espírito Santo, ele ainda nos dota dos seus dons sobrenaturais, e operação de maravilhas é uma destas características que podemos receber por parte do Espírito Santo de Deus. Então veja, o primeiro ponto aqui, Eliseu salva os 3 reis e os seus exércitos. O segundo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E o terceiro ponto, a morte que havia na panela. Nós vamos falar desses 3 milagres, destas 3 operações gloriosas da parte de Deus por intermédio do profeta Eliseu. E eu tenho certeza que vamos sair da nossa classe de escola bíblica dominical cheios de poder e de autoridade do céu. Então veja, há uma característica extremamente importante, julgo eu que é extremamente importante, que é em relação ao caráter dos reis que governaram o reino de Judá ao sul e também os reis que governam no norte, o reino de Israel. Então, neste período em que Eliseu está entrando na história, está sendo inserido na história, é o momento em que o reino está dividido e há uma alternância de bons e maus reis. E aqui eu abro um parêntese para dizer que esta alternância acontece sim, mas esta alternância acontece, no meu modo de ver, apenas no reino do sul, no reino de Judá, onde de fato haviam homens que foram bons reis e homens que foram péssimos reis. No entanto, no reino do norte, creio não haver um único rei, um único homem sequer, um único monarca que tenha governado e tenha tido características boas e que tenha tido aprovação do Deus de toda a terra. Então esta distinção é importante que saibamos, mas que pontuemos que apenas no Reino do Sul nós temos estas características, enquanto no Reino do Norte esta característica não é percebida. Então veja, os reis, os monarcas nortenhos, eles estavam promovendo desprezo a Deus.
eles estavam agora desobedecendo de forma deliberada ao Senhor e normatizando, institucionalizando a adoração a ídolos, ou seja, a idolatria fora uma marca terrível no governo dos reis do norte. Agora, o contexto de que 3 reis estão indo à guerra. Que guerra é essa? Qual é este contexto onde nós vamos perceber que Eliseu está sendo apresentado mais uma vez na história? Ora, sabemos que Jorão, veja, rei do reino do norte, não Jorão que governou o reino do sul. É importante que saibamos que houveram 2 Jorões ao longo da história. Então veja, aqui nós estamos diante de Jorão, que era filho de Acabe, que era irmão de Atália, que era esposa de Jorão, filho de Josafá. Então havia uma aliança, eles haviam se aparentado por causa deste vínculo político, podemos assim dizer. Então Jorão, que governa o reino do norte, ele vai fazer uma aliança com Josafá, que governa o reino do sul, e também com o rei de Edom, para lutarem contra Mesa, o rei de Moabe, porque este rei de Moabe havia agora, neste contexto, se rebelado contra Jorão, devido aos altos tributos e pesados impostos que este, como um vassalo do rei de Israel, teria que pagar tais altíssimos tributos. Então veja, há uma aliança, e aqui eu quero levantar uma característica muito importante que nós encontramos em um destes personagens. Ainda não é em Eliseu esta característica, mas não é em Jorão, tampouco no rei de Edom, mas uma característica marcante de Josafá. Josafá é o tipo do homem que sempre consulta ao Senhor nas tomadas de decisões. As decisões são importantes, né? Veja, o reino de Judá estava, de certa forma, fazendo fronteira, né, com o reino de Moabe. Então era importante que houvesse sim esta coalizão para que Moabe fosse derrotado e o reino de Judá pudesse ser preservado de uma futura invasão. Por que não pensar dessa forma? Então esta coalizão ela é, de certa forma, importante, mas mesmo as coisas mais importantes e as coisas até que julgamos não terem muita importância, nós que tememos ao Senhor devemos consultar ao Senhor para saber qual é a sua vontade. E sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então ele quer consultar ao Senhor. E é interessante que no tempo de Acabe, quando este está indo guerrear em Ramote Gileade, ali os 400 profetas de Acabe dizendo: olha, você pode ir à guerra porque certamente você voltará de lá vitorioso. E nós vamos ver Josafá estranhando aquele comportamento e questionando se não havia ali um profeta do Senhor, para que o Senhor pudesse ser consultado por intermédio deste profeta. E ali nós vemos Micaías entrando em cena, um profeta que visita o conselho divino e traz uma palavra do trono de Deus. E mesmo que esta palavra veio confrontar todos os demais profetas, foi a palavra que teve cumprimento. Então veja, aqui mais uma vez Josafá está diante de um momento crucial na sua vida e ele opta em consultar ao Senhor e ele indaga se não havia naquele momento de caos, um momento de guerra, um momento de não muita solidez, de instabilidade política, se houvera ali um profeta que pudesse ser consultado. E este profeta estava ali, este profeta fez toda a diferença, este profeta foi usado por Deus e falou com autoridade. E o nome deste profeta se chama Eliseu. Então veja a característica de Josafá nas tomadas de decisões, decisões importantes e até nas decisões que julgamos não terem muita importância, devemos consultar ao Senhor nas tomadas de decisão. Então, Eliseu vai
vai predizer, vai profetizar uma grande abundância de água sem o intermédio das forças da natureza, como a chuva, como os ventos, e ele vai dizer que de forma milagrosa toda aquela região estaria agora inundada pela água. E isso nós encontramos, e algo muito importante eu quero salientar juntamente com você, eu penso que isso é muito importante. O homem que teme a Deus, e esta era uma característica não de Jorão, mas de Josafá, o homem que teme a Deus, ele é respeitado. O homem que tem a sua vida no altar do Senhor, ainda que o mundo possa olhar para ele de forma um pouco estranha, fazendo talvez algum juízo a respeito da sua conduta ilibada em Deus, mas este homem é respeitado. E por que eu digo isso? Porque estando agora Eliseu diante do rei Jorão, ele diz: que tenho eu contigo? Veja, esta é uma palavra muito dura. Tal como o profeta Elias, diante do pai de Jorão, Acabe, também disparou palavras duríssimas da parte do Senhor, aqui está Eliseu também não temendo, como Elias não temeu diante de Acasias, aqui está Eliseu também não temendo diante de Jorão. É importante dizer que quando Elias agora é levado aos céus em um redemoinho, e agora Eliseu se vê separado do seu mentor, daquele que o inspirava, daquele que talvez tinha grande alegria ao coração de Eliseu, estar servindo um homem tão nobre e cheio de poder de Deus como Elias. Agora há um processo de proximidade com Deus. Aquele que era a fonte de todo o poder do ministério de Elias, agora era necessário que Eliseu estivesse também alinhado em mesma proporção, e este alinhamento era a razão do cumprimento daquilo que Eliseu havia pedido, uma porção dobrada. Então agora Eliseu não está apenas chegando até a Deus através de Elias, mas ele vai chegar até a Deus de forma direta, e entendemos que quando ele toma a capa de Elias e ele lança a capa no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? Ali há uma grande proximidade. E esta proximidade é que gera a confiança no relacionamento. Mostra quão importante vai se tornar o ministério profético deste homem chamado Eliseu. E agora, diante de Jorão, o que eu tenho com você? Qual a minha responsabilidade com você? Ora, vá aos profetas do teu pai, vá até os profetas da tua mãe Jezabel e vai consultá-los. Porém, o rei de Israel lhe disse: ora, por que o Senhor chamou a estes 3 reis aqui para entregá-lo nas mãos dos nossos adversários, os moabitas? E o profeta disse: vive o Senhor Deus de Israel, que em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença do rei de Judá, ou seja, de Josafá, não olharia para ti, tampouco o veria. Aqui percebemos não apenas o respeito do profeta Eliseu em relação a Josafá, mas percebemos aqui o zelo de Deus para aquele que teme ao Senhor. Deus iria mais uma vez intervir em favor de Josafá, mesmo que esta aliança vá gerar até uma repreensão da parte de Deus a Josafá. Mas o Senhor conhece o coração de um rei justo, de um rei bom, e o Senhor vai prover aquilo que está sendo prometido. Há um tempo de aridez, de sequidão, pois eu vou prover água. E todo mundo pensa, vai vir uma grande chuva, e Deus diz: não haverá chuva, não haverá nenhuma ação da natureza, e de forma espetacular, gloriosa, milagrosa, milagrosa, este vale se encherá de água. Então veja, levantando-se pela manhã, quando ofereciam então as ofertas de alimento, de cereais, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. A promessa foi cumprida. Deus não é homem para que minta. Olha para a sua vida, olhe para as promessas que Deus fez em relação à sua vida. Foi Deus que falou. Você está certo disso? Então esteja certo de que o cumprimento virá a seu tempo. E os reis
na verdade, o rei moabita, levantando pela manhã, e quando o sol estava saindo, observaram que defronte dele as águas estavam vermelhas como sangue, e eles pensaram: ora, os reis de Israel, de Judá e de Edom lutaram entre si, degladiaram-se e mataram-se uns aos outros, então vamos apenas tomar o despojo da guerra, vamos ali apenas para expoliar aqueles povos. E veja, quando a ordem foi dada à presa moabitas, quando chegaram na presença dos reis, eles foram surpreendidos, foram derrotados, porque assim o profeta Eliseu havia predito, assim o Senhor havia falado, e tal como o Senhor falou, o cumprimento aconteceu. O segundo ponto, Eliseu aumenta então o azeite da viúva. A situação desta mulher naquele tempo era uma situação terrível, e que não era uma questão apenas desta mulher. Lamentavelmente, era uma situação que todas as viúvas viviam em Israel, em um tempo patriarcal, em um tempo onde havia essa dominância do sexo masculino. E aqui nós vamos perceber uma coisa, e lembramos até, por exemplo, de Noemi, que sai de Belém de Judá, indo para as terras de Moabe, junto com seu marido e com seus filhos, e ali o seu marido, seus filhos morrem, e aquela mulher volta com um aspecto de derrotada, volta no sentido de que ela havia saído cheia, mas que estava tornando vazia, porque ela se via diante de uma situação muito difícil, não havia uma perspectiva, porque ela era uma mulher em uma sociedade patriarcal, e ela sabia que naquele tempo uma mulher dependia totalmente, 100% de seus maridos ou filhos para o seu sustento, para a sua manutenção diária. E de repente, esta mulher vai se apresentar diante do profeta Eliseu, dizendo que ela era justamente uma das mulheres dos filhos dos profetas, e clamando a Eliseu diz: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, para serem escravos. Era um comportamento que não era incomum, é bom dizer, mas havia uma ordem de Deus de que os israelitas não tratassem os seus irmãos com tamanha severidade e não tratassem-os como escravos. Quando também o teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-te a ti, não farás servir como um escravo, mas como um diarista, como um trabalhador normal, como um peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então aqui nota-se que não era uma condição primeiramente permanente, ela era apenas temporária, e no ano do jubileu este deveria agora retornar à sua posição original e a sua dívida ser perdoada, e tudo estaria dentro dos moldes estabelecidos pela lei do Senhor. Mas veja, Deus vai ouvir o clamor daquela mulher. O clamor daquela mulher era um clamor genuíno, era um clamor com causa, e Deus, ele jamais ignora o nosso clamor quando ele tem uma causa, quando ele é honesto, quando ele vem lá do mais profundo do nosso coração. E então há agora uma expressão interessante, porque ela se apresenta diante do profeta, buscando no profeta um meio para que a sua dívida fosse paga. Eu não sei se a sua intenção primeira era que o profeta Eliseu pagasse a sua dívida. Será que esta era a intenção daquela mulher? Mas o fato é que o profeta também vai confrontá-la no meio da adversidade, no meio de uma perspectiva negativa, no meio daquilo que poderia acontecer de um momento para o outro, de seus filhos serem levados e serem vendidos como escravos para a quitação de uma dívida possivelmente deixada pelo seu esposo. Ela agora se vê diante do profeta e agora é confrontada pelo profeta, né? Declara aquilo que você tem na sua casa. Aquela mulher estava ignorando aquilo que ela tinha dentro da sua casa. Então veja, é extremamente importante fazermos
esta pontuação. Declara aquilo que você tem na sua casa. Você pode fazer isso? Declare aí, não para mim. Não declare aí aqui nos comentários. Não deixe isso nos comentários. Não deixe isso nos Facebooks da vida, no Instagram ou qualquer outra mídia social. Para com isso. Vai apresentar e declarar aquilo que você tem na sua casa, lá dentro da sua casa, aos pés de Cristo, porque é diante dele que temos que apresentar estas demandas, né? Então, o que Deus vai fazer diante desta reivindicação? Ora, Deus, que é também chamado de Jeová Jirê, aquele que é o Deus da provisão, vai prover, vai suprir as necessidades daquela mulher. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus abastecer a casa daquela mulher por inteiro e operar grande milagre. A palavra do profeta Eliseu era: o que você tem em casa? O que você tem em casa? E aquela mulher diz: olha, a tua serva não tem nada. A tua serva não tem nada. E de repente, no meio da composição da sua fala, da sua expressão, ela percebe que há uma informação importante e que deve ser mencionada. Então ela vai fazer um adendo à sua palavra, dizendo: olha, a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E ela tinha pouco, mas tão pouco, e ela pensou que daquele pouco ainda menor a quantidade seria dia após dia, ela ignorando uma premissa bíblica. E qual é esta premissa? Que com Deus, que com Cristo, o pouco é muito. Você se lembra daquela multiplicação dos pães realizada por Jesus, onde haviam apenas 5 pães, 2 peixes, e a multidão era absurda. Mas enquanto os pães e os peixes estavam na mão do nosso meigo nazareno, ali ele ia repartindo, e ali era uma abundância extraordinária, que todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou extremamente feliz, e ainda sobejaram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Então veja, a ordem do profeta: olha, você precisa fazer uma coisa imediata, comece a pedir vasos emprestados. Vai aí na sua vizinhança e pede os vasos. Quanto mais vasos emprestados você conseguir, melhor. Não peça poucos, não. Peça muitos. E quando você tiver esses vasos, entra na tua casa. Vai na sua intimidade. Vai lá na sua intimidade, juntamente com os seus filhos. Fecha a tua porta e ali pega o pouco que você tem e apresenta diante de Deus, que pode tornar este pouco em muito. E isto é uma verdadeira exemplificação, ou na prática, aquilo que o próprio Cristo agora, no contexto do Novo Testamento, vai nos mostrar como uma verdade, quando ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Veja, a ordem era, na intimidade, derramar azeite nas vasilhas que estavam vazias. E aquele pouco de azeite começou a multiplicar e multiplicava. Enquanto tinha vaso vazio, podia ser enchido. Então veja, este grande milagre aconteceu aonde? Na intimidade, no seio da casa, é onde Deus estava fazendo a multiplicação. Então veja, isso aconteceu porque haviam agora alguns ingredientes fundamentais. E quais são esses ingredientes? Fé, e o outro, obediência, e o terceiro, uma família unida. Uma família unida. Nós precisamos unir nossas famílias. Estamos cuidando de tantas coisas no contexto igreja e ignoramos família. Colocamos Deus acima de tudo, como deve ser, e depois de Deus colocamos igreja. Não, devemos colocar a nossa família e depois então a nossa responsabilidade enquanto igreja. Então isso é extremamente importante. A nossa fé exercida em obediência e uma família em unidade diante de Deus vai gerar multiplicação na minha vida e na sua vida. Então, nesse contexto, o que nós percebemos são esses ingredientes: fé e obediência. E sabemos que fé é imprescindível na vida cristã,
para a salvação, a fé como dom, a fé como fruto do Espírito, e sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então viva esta fé genuína, salvífica, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então, buscar a Deus com essa expressão de fé, nós vamos ver agora a multiplicação na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Você precisa crer. Os ingredientes estão aí propostos: fé, obediência. Nós precisamos crer. O terceiro ponto: como entender essa expressão, a morte que havia na panela, né? Agora, nesse contexto, em uma das escolas dos profetas, que era um tipo de seminário, podemos dizer assim, um seminário, podemos dizer, de interpretação da linhagem profética, das palavras proféticas, que começa lá em Samuel. Samuel, que exerce um ministério tríplice, né, como sacerdote, como profeta, como juiz, e agora tem como Elias e Eliseu pessoas extremamente importantes e podemos dizer que responsáveis pela consolidação dessas escolas de profetas, que tinham uma razão de existirem, que era justamente fazer oposição à apostasia religiosa, à prática das imoralidades e da idolatria que estava normatizada e institucionalizada nos tempos dos reis de Israel. Então estes profetas estavam radicados, ou seja, domiciliados, residindo onde? Em Betel, em Jericó e em Gilgal. Então nessas escolas eles eram motivados, encorajados a justamente fazer esta oposição aos reis nortenhos em um tempo de alta apostasia e o Senhor sendo ignorado e desprezado pelos reis do norte. E foi nesse contexto, em Gilgal, né, que o povo começou a sentir um barulhinho assim na barriga, era fome mesmo, e o profeta Eliseu ordenou a um dos seus servos para que pudesse buscar no campo alguns legumes para fazer ali uma sopa para alimentar aqueles profetas. Então, aquele homem que saiu ao campo para buscar estes legumes, né, e pela escassez que aquele tempo estava vivendo, ele saiu e buscou alguns pepinos silvestres que continham veneno. Então, a morte na panela nada mais é do que pepinos silvestres que tinham teor de veneno. E aqui a minha cunhada Zila chegou, mansinha, mansinha, andando furtivazinha. A intenção dela é justamente que eu nem perceba, mas eu percebi. Então, esses profetas estavam justamente em um momento de confraternização, podemos dizer assim, um momento em que eles estavam agora se reunindo à mesa para se alimentarem e de repente, quando começam a se alimentar, alguém percebe que há algo errado. Alguém percebe e grita: um homem de Deus, a morte na panela. A sopa está envenenada. É claro que isso não foi intencional, mas era a falta de experiência daquele servo. E imediatamente o profeta se levanta e vai pedir que trouxesse um pouco de farinha, vai colocar naquele caldeirão e vai declarar que não havia mais perigo e todos puderam comer e se fartarem naquele momento, porque Deus havia operado mais uma vez um grande milagre através da vida do profeta Eliseu. Eu quero te dizer uma coisa: e você comeria daquele caldeirão de sopa? Você teria esta fé para se alimentar daquele alimento até então impróprio? Pois aqueles homens se alimentaram, fartaram, porque creram, entenderam que o milagre havia sido operado, realizado, e estes agora estão plenamente satisfeitos. Assim é a vida daquele que teme ao Senhor, mesmo em meio às adversidades, estão sendo supridos e ficando satisfeitos pela intervenção do Eterno, do Altíssimo de Israel. Então, nesses milagres apresentados aqui hoje, a guerra dos 3 reis contra Moabe e a forma sobrenatural como eles venceram, o azeite da viúva sendo multiplicado
e este veneno no ensopado sendo removido, tudo isso de forma sobrenatural, sem auxílio humano algum. Então veja, isso é uma prova de que Deus operou no passado e nós temos certeza que Deus continua operando até hoje na vida dos seus servos. Então há de se ter esta cooperação. Os milagres não foram realizados por Eliseu, como os milagres não haviam sido realizados por Elias. Mas Elias e Eliseu eram instrumentos do poder de Deus. E como instrumentos na mão do Altíssimo, sinais, prodígios aconteceram. E nós também, como instrumentos de Deus, e esta instrumentabilidade nos torna aptos a realizar também sinais, prodígio, tal como aconteceram no ministério de Eliseu, também acontecerá comigo e com você. Deus tem compromisso com pessoas que se comprometem com Ele, que exercem a fé, que vivem em obediência e que sejam diligentes e operantes. Você ficou até aqui? Muito obrigado porque você ficou até aqui. Que Deus possa abundantemente abençoar a sua vida, que você possa ter este domingo de reflexão cheio da bênção de Deus, ou qualquer outro dia da semana, não sei quando você vai acender este conteúdo, mas que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe cada um dos Teus filhos. Delibera a Tua bênção, que esta palavra chegue onde eu sou incapaz de chegar, e conceda a bênção, a vitória para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Não saia sem antes se inscrever neste humilde canal. Compartilhe nos seus grupos eclesiásticos, familiares. Abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. E fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.